Boa noite. No Jornal que saiu de hoje, discutiremos como um disparo, a culpa e a lei se enquadra num acidente fatal. Uma tragédia abala a família do policial militar Marcos Santana. Em um cenário doméstico, o manuseio de uma arma de fogo de serviço resultou em um disparo acidental que atingiu a sua sogra, que passava inclusive pela cozinha. Seja qual for o resultado, por morte ou lesão corporal, o incidente lança luz sobre a grave questão de segurança no manuseio de armamentos e, principalmente, sobre a responsabilidade penal do policial. O direito considera este evento apenas um azar ou foi um resultado previsível de uma falha de cautela? A partir de agora, nosso repórter Thales e, posteriormente, uma especialista em direito penal explicam como a justiça define a culpa em caso de acidentes previsíveis. É com você, Thales. Boa noite. O Código Penal brasileiro, ele é claro. O ato de limpar uma arma que resulta em um disparo não se enquadra em crime doloso. Não houve intenção de ferir ou matar. A lei, no entanto, responsabiliza o agente por crime culposo, que é a inobservância de um dever objetivo de cuidado, manifestado em uma conduta produtora de um resultado não desejado, mas objetivamente previsível. Para que um crime seja considerado culposo, a justiça analisa 6 elementos obrigatórios. Esses elementos são compostos pela conduta, que é a ação ou omissão do agente, a inobservância do dever de cuidado, que é a negligência, a imprudência, a imperícia, o resultado, a morte ou lesão, nexo causal, a ligação entre a conduta e o resultado, a previsibilidade, o resultado que poderia ser antevisto, a tipicidade, estar previsto em lei como homicídio culposo. Analisando a situação, devemos entender que, ao manusear um objeto de altíssimo risco em um ambiente doméstico, Marcos violou esse dever de objetivo de cuidado. A conduta de Marcos se enquadra na negligência, a ausência de precaução, como não verificar a câmara da arma, ou a imprudência, comportamento perigoso, como manusear um armamento de forma descuidada. A seguir, eu vou estar passando para a nossa repórter Larissa, que vai estar com a especialista em direito penal, Evelyn Amado, que vai explicar um pouco melhor sobre essa questão da previsibilidade. Boa noite. Boa noite, bem-vindos ao Jornal Oficial. Hoje nós estamos aqui com a especialista em direito penal, Evelyn Amado, para sanar algumas dúvidas sobre o caso do policial militar Marcos. Boa noite, Evelyn. É um prazer estar aqui com a senhora. E já para iniciarmos, eu tenho uma pergunta. Nós sabemos que a chave está, inclusive, na previsibilidade. E você poderia me dizer como a justiça avalia se o policial poderia ou não ter evitado essa fatalidade? Bom, primeiramente, boa noite, né, Larissa? Obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento e esclarecimento sobre os fatos no Jornal Oficial. Obrigada às pessoas que estão vendo, né, o jornal no dia de hoje. E no direito penal, a gente entra num conceito geral da previsibilidade, que seria de que a previsibilidade é a possibilidade do agente antever o resultado lesivo da decorrência da sua conduta, e ela vai exigir que uma pessoa de inteligência e prudências médias, mas nas mesmas circunstâncias, pudessem prever o resultado daquele dano. Nesse caso, no caso gerais, a previsibilidade a gente vai entrar primeiro com 2 etapas de estudo. No primeiro estudo, a gente vai entender a tipicidade. No segundo estudo, a culpabilidade. Na tipicidade, a gente vai estudar a previsibilidade objetiva. O que seria? Nessa previsibilidade, a gente vai entrar com o modelo, né, do homem médio, que seria o homem médio. Uma pessoa de senso comum, de prudência e inteligências médias, se ela poderia antever e prever que aquele ato levaria a um dano. Se a gente consegue entender que uma pessoa de senso comum, de vivências, né, de experiências comuns, de senso comum, consegue entender que aquele ato pode levar a um dano, a gente entende que na previsibilidade e na tipicidade vai levar um dano. É um estudo geral, mais geral. Não sei se, tipo assim, você consegue entender que se você dirigir uma via velocidade para uma pessoa, pronto, a gente entende que aqui entra a questão da tipicidade. Na culpabilidade, a gente vai entrar com a previsibilidade subjetiva. É um estudo mais delicado, que a gente vai estudar aí agora, o agente. A gente vai estudar sobre a experiência do agente, a vida do agente, os estudos do agente, para entender que se ele tinha o conhecimento necessário para entender que aquele ato que ele estava cometendo poderia levar a dano. Se sim, a gente vai, sim, né, entender a sua culpa ali, a sua culpabilidade. E é um estudo mais delicado, realmente, tudo sobre uma pessoa, sobre cada pessoa, sobre sua vida, sobre suas experiências. E aqui, de modo geral, a previsibilidade vai ser estudada nessas primeiras instâncias, na tipicidade e logo depois a culpabilidade. Certo, entendo. E eu tenho mais uma pergunta para nós fecharmos o nosso quadro. Qual seria a diferença da culpa de Marcos, se ele não previu, se ele previu, ou até mesmo o próprio confiou de que essa possível fatalidade não iria acontecer? Bom, na culpa, em questão de previsibilidade, a gente trabalha com a culpa consciente e inconsciente. Na culpa inconsciente, a gente entra novamente com o exemplo do homem médio. Se no entendimento do homem médio, a gente já consegue prever, entender que aquele ato que a gente está cometendo leva um dano.
A gente entende isso na culpa inconsciente. Mas só que aquele agente, no ato, no momento que está levando, né, cometendo aquela fato, ele não consegue visualizar o dano. Ele, tanto por negligência, tanto por Imprudência, né? por uma arrogância, ingenuidade, enfim, ele realmente não consegue visualizar que o ato que ele está cometendo vai levar um dano. Então a gente entende como uma culpa, mas só que ela é inconsciente. Logo em seguida a gente vê com a culpa consciente, que é a questão de que aquele agente, ele tem conhecimento, ele tem estudo, ele tem experiência suficiente para entender que o ato que ele está cometendo vai levar dano e ele tem imagem mental. A única coisa que diferencia aqui essa culpa inconsciente, consciente é a imagem mental. Ele tem imagem mental, ele consegue entender, ele consegue prever, mas ainda assim, ele vai acometer aquele ato, mesmo que ele entenda e visualize aquele dano. Tanto por uma imprudência, tanto por arrogância, ingenuidade, E até mesmo por negligência, uma né? negligência da sua parte, ele ainda assim vai cometer aquele ato. E aí que entra o caso de Marcos. Marcos não é, não só como um menino de senso comum, mas como um agente, porque ele tinha conhecimento, ele teve um treinamento como policial para entender que uma arma de fogo dentro de casa, ainda mais uma arma carregada, ela é um risco de levar a fatalidades. Que foi o que aconteceu com a sogra. Ela acabou sofrendo, sendo atingida por um disparo, foi a lesão corporal. Então a gente entende que ele tem sim culpa nesse caso, uma culpa consciente, tanto pelos seus estudos, tanto pelo seu treinamento, pela sua experiência de vida, de que uma arma carregada de casa, se você não manusear ela, a gente pode levar, né, a lesionar outras pessoas, tanto ele mesmo quanto as pessoas que estão no recinto. Realmente é um perigo essa situação que aconteceu. E triste, até porque até o momento não sabemos se a sogra morreu ou somente sofreu uma lesão corporal. Mas muito obrigada, doutora Evelyn. Foi incrível ter a sua presença e todo o seu conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, agradeço vocês, né, por estarem aqui e que me permitem, né, trazer um pouco mais à luz o conhecimento do que seria, né, o direito penal e o que a previsibilidade pode falar sobre esse caso. E agora, no próximo bloco, nós teremos a nossa repórter Ana Luísa falando um pouco mais sobre esse caso do policial militar Marcos Santana. Boa noite. Boa noite a todos. A situação do policial Marcos será analisada inicialmente sob duas possibilidades jurídicas. Dentre elas estão, se a vítima sobreviver, que no caso seria a sogra, ele responderá, né, por lesão corporal culposa, prevista no artigo 129 do parágrafo 6º do Código Penal. Nessa hipótese, a ação penal é pública, condicionada à representação, ou seja, o Ministério Público só atua se a vítima formalizar o pedido. E o mesmo artigo, no parágrafo 8º, permite o juiz conceder o perdão judicial, caso ele entenda que as consequências emocionais sofridas pelo próprio autor, que no caso seria o Marcos, né, tornam a punição desnecessária. Já em um cenário mais grave, caso ocorra a morte da sogra, o enquadramento passa a ser a homicídio culposo, previsto no artigo 121 do parágrafo 3º, também do Código Penal. Como Marcos é policial militar, a pena pode ser aumentada em 1/3, conforme parágrafo 4º do mesmo artigo, por descumprimento de regra técnica da sua função no caso, que no caso seria o protocolo de segurança no manuseio de armas, e em qualquer situação o policial deverá responder ainda assim a um processo administrativo disciplinar dentro da corporação e pode ser responsabilizado civilmente com possível obrigação de pagar indenização por danos morais e materiais à sua sogra. O caso de Marcos nos lembra que o direito penal não vê acidentes de forma simplista. Para o jurista Rogério Greco, a culpa pressupõe a possibilidade de previsão e a violação de dever de cuidado. A justiça, portanto, irá além do sofrimento pessoal e familiar e focará se Marcos, como policial militar treinado, falhou em prever e evitar um resultado que era inteiramente possível. A segurança com armas exige cautela máxima, pois a lei penal cobra a culpa. Boa noite, telespectadores.